O Uber preto se afastou do meio-fio, deixando para trás um homem de aparência simples. Sebastião ajustou o chapéu na cabeça, segurando com firmeza a mala de couro desgastada pelo tempo. Suas roupas, camisa xadrez, calça jeans, botinas, contavam a história de uma vida longe dos centros urbanos luxuosos. Ele ergueu os olhos para a fachada imponente do Grand Palace Hotel, um monumento de vidro e aço que refletia a arrogância da cidade. Os porteiros, impecáveis em seus uniformes, trocaram olhares rápidos e não se moveram de seus postos, seus sorrisos profissionais congelados diante daquela figura inesperada. Dentro da recepção, um santuário de mármore polido e luzes suaves, o ar mudou quando Sebastião entrou. Carla, a recepcionista mais jovem, sentiu um nó de constrangimento no estômago. Seu colega, um rapaz loiro, fingiu súbita imersão em uma pilha de documentos. Foi então que Maurício, o gerente, emergiu de seu escritório. Com 42 anos, cabelos perfeitamente gelados e terno cinza que custava mais que o carro de muitos, ele era a personificação viva do julgamento rápido. Seus olhos, frios e calculistas, percorreram Sebastião da cabeça aos pés, avaliando, depreciando, sentenciando. «Boa tarde», disse Sebastião, sua voz um sussurro calmo e educado no salão amplo. Ele segurava o chapéu com ambas as mãos, um gesto de respeito que parecia anacrônico naquele ambiente. Gostaria de um quarto para 3 noites. O sorriso de Maurício foi um exercício de falsidade, uma curva nos lábios que não alcançou seus olhos. Era o mesmo sorriso que Sebastião encontrara em incontáveis ocasiões. Um sorriso que já havia decidido tudo sobre ele antes mesmo de uma palavra ser trocada. «Claro, senhor», Maurício respondeu, fazendo uma pausa carregada de significado. «O senhor tem reserva?» A negativa de Sebastião pareceu alimentar o fogo silencioso do gerente. Enquanto Maurício digitava no computador com uma lentidão teatral, os outros hóspedes executivos, socialites, herdeiros começaram a sintonizar sua atenção naquele duelo social. O sussurro de conversas elegantes diminuiu, substituído por um silêncio expectante. «Nossos quartos são um pouco específicos», Maurício anunciou, saboreando cada sílaba. «Temos apenas suítes disponíveis. Custam R$ 2.800 a diária». Ele pronunciou o valor como um verdugo anunciando uma sentença, seus olhos fixos em Sebastião, ávidos por capturar qualquer sinal de pânico ou recuo. A quantia era um muro erguido para excluir, uma barreira destinada a separar os que pertenciam dos que não pertenciam. Para o desapontamento visível de Maurício, Sebastião nem pestanejou. «Tudo bem, pode reservar para 3 noites», disse ele, como se o valor fosse a coisa mais natural do mundo. A calma daquele homem era desarmante, um lago plácido contra o qual as pedras da arrogância de Maurício caíam sem criar ondulações. O gerente, irritado com a impassividade, sentiu a necessidade de espetar mais fundo. Inclinando-se sobre o balcão, Maurício baixou a voz, mas apenas o suficiente para que sua crueldade fosse claramente ouvida. «Sabe o que é, meu amigo?» Seus lábios se curvaram em um sorriso cínico. «Se conseguir pagar o pior quarto, te dou a suíte». A ofensa pairou no ar, pesada e constrangedora. Alguns hóspedes arregalaram os olhos, outros desviaram o olhar, envergonhados pela nudez da humilhação. Sebastião não perdeu a compostura. Seus olhos, que haviam testemunhado colheitas e tempestades, secas abundâncias, encontraram os de Maurício com uma serenidade inquebrantável. «Qual é o valor do pior quarto?» perguntou, sua voz ainda firme, isenta do tremor da humilhação. R$ 800, respondeu Maurício, com uma risada baixa e desdenhosa, certo de que a farsa havia chegado ao fim. «Aceito a aposta», declarou Sebastião. A simplicidade da aceitação fez o coração de Maurício dar um salto. O controle da situação, que ele julgava absoluto, começava a escorrer por entre seus dedos. Ele havia forçado a barra e agora não havia volta. «Se eu conseguir pagar os R$ 800 à vista, o senhor me dá a suíte de graça». Foi isso que disse, não foi? Enquanto todos observavam, Sebastião caminhou até um sofá de couro e pousou sua mala. O som do zíper sendo aberto ecoou como um tambor no salão silencioso. De dentro, com movimentos metódicos, ele retirou um envelope pardo, surrado pelas viagens. As atenções estavam todas voltadas para aquelas mãos calejadas que começaram a organizar algo em pequenas pilhas sobre a mesa de centro.
Meu Deus, sussurrou uma senhora, seu sotaque carregado de espanto. Ele está contando dinheiro. A informação eletrizou o ambiente. Cabeças se viraram. Smartphones foram esquecidos, e o foco da recepção convergiu para as notas que Sebastião empilhava com precisão. Maurício sentiu um frio na espinha. Sua confiança começou a rachar. Sebastião levantou-se e voltou ao balcão. R$ 800, anunciou, colocando as notas sobre o mármore polido. Contadinhos. Maurício olhou para o dinheiro como se fosse uma ilusão. Seu plano de humilhação pública desmoronara no ato. Ele pegou as notas, suas mãos visivelmente trêmulas, e constatou que eram genuínas. O primeiro round havia sido perdido, e a vergonha começava a aquecer seu rosto. Derrotado na questão do pagamento, Maurício agarrou-se a uma nova tática. De onde veio esse dinheiro? Questionou, sua voz um tom mais alta na tentativa de retomar a autoridade. A pergunta foi uma invasão grosseira, e o constrangimento entre os hóspedes era palpável. Sebastião, no entanto, manteve a calma. É dinheiro honesto. Ganho com o suor do meu trabalho. Que tipo de trabalho? Insistiu Maurício, cavando um buraco mais fundo. Sou fazendeiro, respondeu Sebastião, simplesmente. A palavra ecoou na recepção, e Maurício, aliviado por finalmente ter uma categoria para desprezar, soltou uma risada de escárnio. Fazendeiro. E o que um fazendeiro está fazendo em um hotel como este? A arrogância cega impedia que ele visse a profundidade de seu erro. Vim para o leilão, explicou Sebastião. Leilão de reprodutores de elite. A conversa subsequente sobre animais que valiam centenas de milhares e milhões fez o ar ficar pesado. A semente da dúvida sobre a real identidade daquele homem começou a germinar na mente de todos. Maurício, no entanto, recusou-se a aceitar, acusando Sebastião de inventar histórias de boi milionário. Foi então que Sebastião, com paciência infinita, fez uma ligação em viva voz para seu contador, Dr. Roberto. A voz profissional do outro lado da linha falou de reserva considerável, cartão empresarial e aquisições importantes. A conversa foi curta, mas devastadora. Ela não apenas confirmou a solidez financeira de Sebastião, mas também expôs a irracionalidade do preconceito de Maurício. Nesse momento crítico, a chegada do Dr. Henrique, um hóspede VIP conhecido de Sebastião, mudou completamente o eixo do poder. Os cumprimentos calorosos, a conversa familiar sobre negócios e cavalos de raça e o claro respeito que o Dr. Henrique demonstrava por Sebastião foram a pá de cal no já abalado ego de Maurício. Você está humilhando um dos pecuaristas mais respeitados do país, repreendeu o Dr. Henrique, sua voz carregada de indignação. A entrada de Marcos, o leiloeiro, foi o golpe final. Ele não apenas confirmou Sebastião como um de seus maiores clientes, como discutiu abertamente ofertas na casa dos milhões para os animais de seu interesse. Maurício estava agora completamente encurralado, sua arrogância substituída por um pavor crescente. O mundo que ele entendia, onde as aparências eram a única verdade, desmoronava ao seu redor. Enquanto a humilhação de Maurício parecia completa, Sebastião guardou sua cartada final. Da velha pasta de couro, ele retirou um documento oficial e o estendeu. Com as mãos trêmulas, Maurício leu, e seu rosto perdeu toda a cor. Dr. Henrique, pegando o papel, leu em voz alta para a recepção atônita. Era a certidão de propriedade do Grand Palace Hotel. Sebastião não era um cliente, ele era o dono. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A revelação foi tão monumental que por um momento ninguém pareceu respirar. Maurício cambaleou, suas pernas amolecendo sob o peso da própria ruína. Ele havia não apenas insultado um homem rico, mas humilhado publicamente seu próprio patrão, o homem que, por 3 anos, ele enganara com relatórios mentirosos sobre sua própria competência. Todos esperavam uma demissão sumária. Em vez disso, Sebastião ofereceu redenção. Ele transferiu Maurício para sua fazenda em Uberaba, como assistente administrativo, para que aprendesse humildade e trabalho honesto com seu caseiro, seu João. Era uma punição. Sim, um rebaixamento drástico, mas também uma oportunidade única de reconstruir seu caráter. A justiça foi servida com uma compaixão que ninguém, exceto Sebastião, poderia ter concebido. Enquanto Sebastião, Dr. Henrique e Marcos se dirigiam ao elevador, a recepção explodiu em aplausos.
A promoção de Carla a gerente interina e a nova política de tratamento igualitário a todos os clientes marcaram o início de uma nova era para o Grand Palace. Sebastião, o homem simples do interior, ensinou a todos que a verdadeira riqueza não está nas roupas que se veste ou no carro que se dirige, mas na integridade do caráter e na forma como se trata aqueles que o mundo subestima. A justiça, naquele dia, chegou vestida de forma bem simples, e sua lição ecoaria para sempre na memória de todos os que a testemunharam. Não deixe essa lição de vida se perder. Se essa história te fez refletir, dá um like para fortalecer. E se inscreva no canal para não perder as próximas viradas surpreendentes. Nos vemos no próximo vídeo.